Professor Gaúcho, o que o curso Quebrando Bioativos promete? O curso Quebrando Bioativos, ele tem uma missão: trazer ao prescritor, principalmente de bioativos, mais segurança no ato de prescrever. Particularmente se o paciente estiver tomando medicamentos. Por quê? O paciente que toma medicamentos, ele distingue-se daquele que não toma. E mais ainda, entre aqueles que estão tomando medicamento, eles distinguem-se em função do tipo de medicamento que estão tomando. Então, o curso vai dar fundamentação para que o prescritor, de acordo com o medicamento que ele esteja tomando, esteja vendo seu paciente tomar, ele vai escolher o bioativo, né, que traga menos risco e tenha efetividade, lógico. Isso significa dizer, fazer que os nossos prescritores tenham prescrições mais eficazes e mais seguras. Para quem o curso Quebrando Bioativos é direcionado? Hoje, eu acho que a maioria dos profissionais da saúde, de uma maneira ou outra, podem prescrever algum bioativo, mas este curso está voltado, nesta edição, particularmente para os nutricionistas. Eles estão, eu diria, com uma nova arma, que são os fitoterápicos, e dentro do nosso curso nós enquadramos alguns fitoterápicos como bioativos. Então, para eles, eu acho que o curso vai atender a expectativa de se tornarem diferenciados no ato de prescrever. Porque hoje a prescrição, na verdade, ela se resume a alguns bioativos, né? E não se olha muito a relação risco-benefício desse bioativo no caso de um prescritor, para um paciente que esteja tomando medicamento. Então é voltado mais para a nutrição. Logicamente que todo profissional que prescreve bioativo vai tirar proveito do curso. Professor Gaúcho, me diga como surgiu a ideia de ter um curso que fale sobre interação bioativo-medicamentos. Bom, originalmente na farmácia a gente trata muito das interações medicamentosas oriundas de interações fármaco-fármaco. Mas, quando eu era o pesquisador responsável, dentro do laboratório de monitorização e voltado especificamente para a avaliação de eficácia em medicamentos, ali a gente teve experiências sensacionais. Porque uma coisa é você ler num livro ou ver uma história, não, eu vivenciei casos, né, vou contar um que me vem aqui, de um voluntário, né, que apesar de todo o nosso rigor de tentar controlar a alimentação que era oferecida durante o estudo, e o estudo era exatamente verificar a concentração plasmática de alguns medicamentos e compará-las com outros, entre eles, entre os voluntários. E houve um dia que algo assim sensacional do comportamento das concentrações plasmáticas desse paciente nos fizeram, inclusive, excluí-lo do estudo. Tinha alguma coisa que a gente estava fora, né, da faixa de variação. Então ele foi excluído e aí fomos verificar o que teria acontecido. No momento a gente não descobriu, fomos descobrir bem mais tarde. O paciente, ele era aficionado de polenguinho. E eu não sei como, a gente até imagina, que ele, né, fazia com que todos os demais voluntários não comessem o polenguinho e ele fazia troca de alguma coisa. Então ele comia quase todos os polenguinhos que eram para o grupo, que normalmente eram 32 voluntários. A gente soube disso, quer dizer, isso foi impactante. Uma outra situação que eu acho que vale a pena trazer foi quando uma colega, vivendo uma situação, ela trabalhava no laboratório que monitorizava a concentração plasmática de fármaco no hospital universitário,
E ela estava sendo pressionada pelos médicos, dizendo que o kit que ela usava para fazer esse trabalho de monitorização estava com problema, porque eles aumentavam as concentrações plasmáticas do fármaco, que era a digoxina, e não tinha resposta. Quando a pessoa ia fazer os exames laboratoriais, dava como se eles não tivessem aumentado a dose. E ela me procurou, porque sabia do meu interesse sobre isso, e eu digo, olha, ela deve estar tomando algum outro medicamento. Ela disse, não, os médicos já investigaram, ela não toma nenhum medicamento. Eu digo, quem sabe chá? Não, nada disso. Os médicos estiveram aqui e ela jurou que não toma nada além do que está prescrito. E nós elaboramos uma situação teatral, enfim, que eu não vou discutir aqui, apresentar, mas foi interessante. E conseguimos descobrir que ela tinha em casa, o hábito dela era tomar um chá, e esse chá era hoje, quando oferecido sob a forma de bioativo comercial, ele é tarja preta, isto é, só pode ser sobre uma prescrição, né, médica, de médicos. Por quê? Erva de São João, né? Essa erva de São João é interessante porque a digoxina é substrato de uma enzima, especificamente a glicoproteína P, que joga o fármaco dentro da célula intestinal, que é o enterócito. Na hora que ele está sendo absorvido, no caso a digoxina, essa proteína joga para fora da célula. E o chá que ela estava tomando era um indutor dessa proteína, ou seja, a proteína dela estava superativada para jogar para fora da célula, né? Então, isso me impressionou, né? Tanto que eu tinha um colega que se aposentou agora, o professor Ney Regis de Brito, que era da farmacognosia, nós discutimos isso, e diz, isso é inacreditável, né? O que a gente vê parece coisa de ficção, não, é real. Então nós pensamos até em criar uma disciplina que tratasse especificamente disso. Até então não existia essa disciplina dentro da Faculdade de Farmácia. Por que você criou o curso Quebrando Bioativos? Exatamente do que nós acabamos de falar agora. Quer dizer, eu percebi que seguramente o hábito de consumo de bioativos para pacientes que fazem uso de medicamentos traz sérias complicações. Nós temos um exemplo, né, agora no Brasil, 2 exemplos. Um deles era de exatamente pura e simples intoxicação devido às propriedades farmacológicas dos bioativos que a pessoa fazia uso. Um outro foi um caso típico de interação, em que a pessoa tomava medicamentos que tiveram as concentrações aumentadas devido à interação com o bioativo, e esta última veio a óbito, né? Aliás, as duas foram a óbito. Uma teve até que fazer transplante de fígado, mas não conseguiu resolver o problema. Os 2 casos de óbitos aqui no Brasil, mais especificamente, um deles, eu não sei o estado onde ocorreu, mas foi no Brasil. Então veja o seguinte, a ideia era a gente discutir isso e trazer essas informações para evitar coisas desse tipo, né? E nós, em função disso, criamos uma disciplina. Essa disciplina nós trouxemos um nome exclusivo, Nutri-Acognosia, que a palavra, a etimologia quer dizer gnosia, conhecimento, aco, a forma de cura, e nutri, né, relacionado à nutrição. Ou seja, então, como conviver a nutrição com a questão dos medicamentos sem que ocorra problemas desse tipo. Essa disciplina Nutri-Acognosia, ela foi criada, implementada no curso de pós-graduação do Instituto de Nutrição do UFRJ. É lá que essa disciplina é abrigada e oferecida aos alunos que fazem pós-graduação. E o que você irá abordar no curso? Os temas desse curso, obviamente, vão subsidiar as tomadas de decisão,
né, na escolha de bioativo. Então, nós vamos tratar desde como abordar o paciente. Aí eu digo a equipe, né? Não é a minha área essa, nós temos um professor que é farmacêutico, que é psicólogo e trata muito bem desse tema. Então, como abordar o paciente para que ele nos deixe claro, por exemplo, a questão do uso do medicamento. Porque a história que eu relacionei, a pessoa não deixava claro para o médico que fazia uso de chá. Ela não entendia como uma coisa que não tivesse importância. Então, a partir daí, nós, com um exemplo bastante interessante, um exemplo que a gente chama na disciplina de nutriacognosia, é a viagem de um bioativo entre a administração e o efeito. Nós vamos abordar todas as etapas, né? Desde a absorção, a biodistribuição desse bioativo no organismo, a biotransformação desse bioativo no organismo, a excreção desse bioativo, e tudo isso abordado num âmbito a nível molecular, né? Nós não vamos falar a grosso modo, nós vamos aprofundar o nível molecular, e isso faz a diferença, né, de uma abordagem, isso faz a diferença da capacitação do profissional para tratar do assunto. Além disso, lógico, nós vamos trazer aqui temas que são correlacionados. Nós temos na equipe uma professora que trata da farmacogenética, ou seja, da genética do paciente e o impacto dessa genética na biotransformação de bioativos, né, na suscetibilidade a interações. Temos um professor, uma professora que vai tratar dos grupos de biotransporte, como esses bioativos, muitas vezes, eles precisam de transportadores para permear a membrana celular, eles não são absorvidos diretamente. E hoje, né, nos últimos anos, observa-se uma importância enorme desses grupos de biotransporte, inclusive doenças que se manifestam por deficiência, por disfunção desses grupos de biotransporte. Isso vai ser abordado. Vamos abordar particularmente os casos das fibras, né, e, sobretudo, estudos in vitro, em sílico, que possam orientar o paciente, porque esses estudos clínicos eles estão cada vez mais escassos de serem realizados com os bioativos, porque é um procedimento caro. Então, a própria indústria farmacêutica já faz apelo dos métodos in sílicos para informar na bula comportamentos de fármacos. Isso não é definitivo, mas é uma orientação para o paciente, né? Então, nós vamos tratar disso de uma maneira bem ampla, né? Não só da biotransformação. Nós temos aí vários assuntos, né, que subsidiam essa base do método. Professor Gaúcho, o que é o método BioEasy? O método BioEasy, ele é filho da nutriacognosia. Nós, no curso, no que damos de nutriacognosia, fundamentamos bem a questão das tomadas de decisão, o que seria melhor ou pior para na hora de prescrever um bioativo. Mas agora nós desenvolvemos uma ferramenta, um método BioEasy, que significa bioativos mais seguros e eficazes, que nos permite quantificar, estabelecer números para dizer entre dois bioativos qual deles apresenta menor risco de interação para um paciente que está fazendo uso de um certo medicamento. Então, o método BioEasy ele é inovador, ele vai permitir que o prescritor diferencie-se no mercado exatamente porque ele vai escolher, em função do medicamento que o paciente está tomando, qual o bioativo que oferece menor risco na ocasião da concomitância, na hora de oferecer. Isso, seguramente, seria muita pretensão dizer que vai evitar as interações, né? Mas ele vai minimizar em muito o risco das interações como essas que nós temos observado no mercado. E por que o convite a professores para dar aulas bônus?
Então, esse sistema, aulas bônus, vai ser exatamente sobre os temas que hoje seriam indispensáveis, né, para um curso com a característica desse. Ele é um curso inovador. Ele tem que abordar exatamente as coisas, né, mais contemporâneas. Então, além da abordagem molecular, nós vamos trazer professores que vão tratar, por exemplo, do impacto da farmacogenética na resposta a fármacos e bioativos. Existem pessoas que não deveriam tomar tais bioativos devido a uma deficiência no sistema de biotransformação. Então, isso tudo vai ser caracterizado nessas palestras, ou não sei, chamado conferências, né, sobre farmacogenética. Nós vamos tratar exatamente de temas muito contemporâneos quando relacionados à questão da biotransformação de bioativos. Para que você tenha uma ideia, até alguns anos atrás, não muito, ainda nesse decênio, a gente classificava as reações de biotransformação como sendo da classe 1 e classe 2. A evolução, a verificação da importância dos grupos que jogam o bioativo para dentro da célula, e lá é que elas vão sofrer essas reações de biotransformação 1 e 2, é tão importante para a biotransformação de bioativos e fármacos que hoje se diz que o processo de biotransformação envolve 3 fases. A fase 0, que são exatamente o papel dos grupos de biotransporte, a fase 1 e 2. O curso já vai abordar isso, está trazendo um enfoque específico exatamente nos grupos de biotransporte. A questão das fibras, né? A questão das fibras vai ser abordada, inclusive, a questão dos métodos in vitro e in sílico. In sílico são modelagem molecular, que são aplicadas para prever eventuais interações entre o fármaco e a fibra. Isso é bastante interessante, não é à toa que a indústria farmacêutica se interessa por isso e traz, às vezes, na bula, informações de resultados em estudos in sílico, exatamente porque, embora ele não seja uma resposta definitiva, ele orienta o prescritor para uma eventual interação, no caso. Ele vai ficar mais atento, sabendo que, existem dados in vitro e in sílico que admitem a possibilidade de ocorrer essa interação. Então ele vai ficar mais atento. Isso nós vamos abordar no curso, e eu tenho certeza que é algo inovador, né, nas fibras. Aliás, uma orientada nossa no grupo, ela desenvolveu, está finalizando a sua tese exatamente sobre esse assunto, e ela foi convidada para tratar disso no curso. Né? Então, além disso, como falei, nós temos aquela abordagem de como fazer as perguntas e descobrir, arrancar do paciente que ele está tomando, por exemplo, tal medicamento. É interessante, porque dentre os medicamentos mais prescritos, nós temos lá, entre os 9 mais prescritos, nós temos todos 6 que estão relacionados às doenças crônicas. Mas um deles me chamou a atenção e não está relacionado à doença crônica. É o Viagra. Né? Está entre os 9 mais prescritos. Será que um paciente, né, vai chegar para o prescritor e dizer, eu estou tomando Viagra? Então, é difícil você arrancar algumas coisas do paciente. Aí você tem que ter aquilo de como chegar a esse estágio, a intimidade do prescritor e do paciente. E por que o curso Quebrando Bioativos é inovador? É inovador porque ele está usando uma técnica que até agora não se utiliza na prescrição de bioativos. E de forma, até pode ser que alguém, eu não sei, nunca sabe se utilize essa técnica, porque para fármacos ela pode ser utilizada, mas de uma maneira qualitativa, não maneira quantitativa. Isto é, eu posso dizer que esse bioativo, o risco é 10 e este outro risco é 6. Eu vou quantificar esse risco. Então, seguramente, é um curso inovador,
e quem souber manusear e vai saber se fizer o curso, será um prescritor diferenciado. Professor Gaúcho, conte um pouco da sua história para nós e por que que o senhor é conhecido como professor Gaúcho? Bom, essa é uma questão fácil de responder e, de certa forma, prazerosa, porque são momentos em que a gente lembra de grandes amigos. Quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, obviamente eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou da capital, né? Da capital que eu digo raiz, né? Não Porto Alegre, Dom Pedrito, que é a cidade mais importante do estado. É lá que se assinou o Tratado da Revolução Farroupilha, então a cidade é conhecida hoje como capital da paz. É a cidade mais importante, sem dúvida nenhuma. Então, quando cheguei no Rio de Janeiro, as pessoas, lógico, sabiam primeiro o meu nome, né? Então, José Carlos. Só que existia um outro, um colega, né? Chamava-se José Carlos e do Rio de Janeiro já tinha toda a patotinha, né? E ali tudo se passava. Aí as pessoas, alguma coisa que acontecia, diz, o Zé Carlos disse que aí, não, eu não, mas não é o Zé Carlos, não, mas é o outro, é o Gaúcho. Então ficou o Zé Carlos, o Gaúcho. Depois, com o passar do tempo, ficou muito longo e eles abreviaram para Gaúcho. Daí, da Faculdade de Farmácia, eu fui fazer o mestrado no Instituto Militar de Engenharia, fiz o mestrado em Química Orgânica e dois dos meus colegas da faculdade foram também aprovados e naturalmente levaram já era nome, né? O gaúcho para lá, gaúcho para cá, e no IME tinha outros gaúchos, mas eu fiquei sendo gaúcho porque alguém me chamava de gaúcho. Quando fui para o exterior, também fiquei em alguns cantos conhecido por esse apelido. E uma passagem bastante interessante, quando nós fizemos um ciclo de seminários de um professor Patrick Couvreur, que veio da França, e o seminário, aliás, o ciclo de seminários se passou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e o encerramento foi em Porto Alegre. E no encerramento, o professor Patrick, num ato agradecendo, né, a realização desse ciclo de seminários, ele falou, porque ele sempre ouvia as pessoas falar gaúcho, 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 ele falou, eu queria agradecer ao professor Gaúcho, né, a realização desse evento. E lá em Porto Alegre todo mundo se sentiu homenageado. Eu tive que pedir a parte na palavra do professor Patrick Couvreur e falei, gente, um detalhe, o gaúcho aqui sou eu. Aí todo mundo riu. Então, cristalizou isso, né? Eu tenho alunos, é uma situação interessante em que nós dávamos, isso foi na época que eu dava Química na Universidade Rural, então tinha o pessoal da engenharia, pessoal de vários cursos, e muitos a gente não tinha convivência, a gente, né, passava lá, aplicava a prova, então na hora de assinar o nome do professor para situar a disciplina, ele esquecia o nome da disciplina e botava o nome do professor. E ele botava a disciplina do professor Gaúcho. Então, eu hoje já não sei, às vezes até esqueço que sou chamado de José Carlos, né? Professor Gaúcho, professor Gaúcho.